A ideologia do bom samaritano, a vivência da caridade completa, é um dos pilares da política de Deus, outra tese de vanguarda da religião do terceiro milênio, que é a política para o espírito eterno do ser humano. Aliás, certa vez, o irmão Paiva Neto afirmou em um discurso de improviso que, abrir aspas, a verdadeira política, quando é exercida no benefício dos povos, deveria chamar-se caridade, porque é uma estratégia de Deus. Fechar aspas. E toda essa conduta de socorro ao próximo se expressa na campanha permanente da LBV contra a fome do corpo e da alma, lançada no fim da década de 1940 na cidade do Rio de Janeiro e em plena atividade até os dias atuais. Meus amigos e meus irmãos, 1º de setembro de 1962. Naquele dia, no Rio de Janeiro, por ordem do saudoso presidente fundador da Legião da Boa Vontade, Alziro Zarur, o Dr. Osmar Carvalho e Silva comandava a primeira Ronda da Caridade à meia-noite, que a Legião da Boa Vontade dava início. Era um prolongamento da Sopa dos Pobres, que começara em 49 na Legião da Boa Vontade. Lá estávamos, Dr. Osmar Carvalho e Silva, à frente da caravana, a nossa saudosa irmã Elza Penedo de Araújo, o Dr. Humberto Leite de Araújo, que foi o primeiro médico da Ronda da Caridade, o Dr. Mário Bogeia Nogueira da Cruz, primeiro advogado da Ronda da Caridade, Antônio Gorgônio Quirino, Gersina Parentoni, que fez a sopa para distribuir aos mendigos, e eu, àquela idade, um jovem de 21 anos. Vejam que a Ronda da Caridade era feita de uma maneira completa. Vários profissionais de várias formações compunham o corpo de voluntariado dessa ação da LBV, que nasceu da Sopa dos Pobres, cuja ação começou na década de 1940. E depois, o programa Ronda da Caridade, ele foi espalhado por todo o Brasil, claro que sempre dentro da política social da instituição, e ele atendia aquela população de rua que não tinha o que comer, tanto é que o nome já dizia Ronda da Caridade à meia-noite, quer dizer, não eram profissionais da pobreza. E ao longo dos anos, esse programa ele se transformou nos diversos outros programas que a instituição implantou pioneiramente em todo o Brasil e até no exterior, pela LBV dos Estados Unidos, pela LBV de Portugal e também pela LBV da Bolívia. Então vejam, a Ronda da Caridade não leva apenas o alimento, o prato de comida, leva também uma orientação, uma atenção, um abrigo, faz um acolhimento completo para toda a família e encaminhamentos para toda a rede de serviço assistencial ou social de cada local. Então, nós saudamos todos aqueles que nos ajudam, todos os voluntários, são milhares de voluntários em todo o Brasil, aos colaboradores que conhecem esse trabalho, já visitaram e apoiam financeiramente ou por meio de parcerias, apoiam essa importante ação social e educacional da Legião da Boa Vontade. A LBV, ela, pela capilaridade dela, que atua em diversas cidades do nosso país, né, atende uma população dos vários ciclos, né, desde a criança, do adolescente, do idoso, da mulher, do adulto, de forma a garantir a proteção social necessária para o seu desenvolvimento. É importante ressaltar que a Legião da Boa Vontade, ela faz parte da rede socioassistencial. Por quê?
porque as suas ações, elas não são fragmentadas, são ações, são serviços, são programas, projetos, dentro do que está estabelecido na própria política assistencial, porque ela promove ações permanentes, continuadas, embasadas na sua prática de respeitar o ser humano na sua integralidade, de forma a atender a essas necessidades, não só pelo aspecto material, né? A gente trabalha ali no desenvolvimento, da emancipação, da autonomia, da busca pelo saber. Com essa necessidade de construir uma política pública que atenda às necessidades da população, o que a LBV fez? Foi atuar nos espaços democráticos de participação, na construção dessa política. Manter os nossos profissionais que atuam na área presentes no debate, nos fóruns, nas conferências, dentro dos conselhos de direito. Todos os conflitos que geram um debate, a gente acaba contribuindo de forma diferenciada, porque não estamos numa luta, numa disputa pelos espaços. A gente está ali tentando construir a política de assistência social para favorecer aquelas famílias que têm o direito à assistência social. Ajudar a erguer os caídos pelas calçadas da vida e alimentar almas com a certeza de que podem caminhar com autonomia, pois reconhecem seu potencial de espírito eterno. Com a caridade completa, não se deixa de lado a principal necessidade básica do ser humano, o amor universal, o sustento da vida em todas as dimensões. Geralmente, fundam-se instituições filantrópicas, tendo em vista apenas aqueles que são necessitados de bens materiais, daquilo que os olhos veem. Todavia, o sofrimento humano vai muito além do que se comprova na triste visão da pobreza material. Porque a dor não está somente nos barracos, nos mocambos, nos charcos, nas madrugadas em que a legião da boa vontade ininterruptamente levanta os mendicantes com a sopa dos pobres e a ronda da caridade à meia-noite. A dor está também, e feroz, nas mansões, nos apartamentos de luxo, nos palácios onde o amor nem sempre habita. E não há maior sofrimento do que a ausência de amor. Lá, nos ambientes mais ricos, há mães que choram em incompreensão dos filhos e filhos que sofrem o abandono dos pais. Há esposos que não se compreendem, há mulheres que sofrem a leviandade dos maridos e maridos que lamentam a leviandade das esposas. Há enfermos cercados de todo o apoio material e médico, mas sem a sustentação dos corações que mais amam. Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E há até mesmo patrões de espírito mais humilde que seus subordinados, porque no final somos todos simples seres falíveis, necessitados de Deus, clamando por paz, entretanto esquecidos de que ontem, hoje, agora e sempre, o caminho da paz legítima é o amor de Jesus, através do conhecimento da verdade de Deus.
Porque Jesus, o Cristo, o Senhor da paz, não abandona amigo no meio do caminho. Agora vocês compreenderam o valor da ronda da caridade? O valor da caridade legítima que não humilha, não ofende, não esmaga. Porque é amor, a caridade que é ternura, respeito, fraternidade, humildade, modéstia, grandeza moral. Toda vez que vocês atendem aos mendigos, vocês estão atendendo ao próprio Jesus. Quem foi que inaugurou isso pela primeira vez no mundo? LBV. Quem fez isso pela primeira vez no Brasil? LBV. Nesse documentário produzido pela Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, continuamos a compreender o amplo significado da caridade completa, tese preconizada por Alziro Zarur, que foi conceituada e desenvolvida por Paiva Neto. Algumas das mais belas passagens do Novo Testamento da Bíblia Sagrada testemunham a importância da caridade em nossas vidas. Daí ser imprescindível analisarmos o texto bíblico sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Mestre amado, como nos ensina a religião divina. Agora, voltemos os olhos àqueles que consideramos os primeiros multiplicadores dessa postura solidária, os apóstolos do Cristo de Deus. Investidos de grande autoridade espiritual pelo próprio Divino Amigo diante do povo, eles logo se viram às voltas com o desafio de conciliar a caridade material e espiritual, conforme o relato dos Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vocês sabem que Pedro, a certa altura, com os apóstolos, considerou que não seria possível que eles continuassem atendendo às necessidades materiais dos povos que batiam na casa do caminho em Jerusalém. Então Pedro disse, não podemos ficar jungidos a essa discussão que não vai nos levar a nada. Vamos criar uma classe entre nós. Nós a chamaremos de diáconos e eles vão socorrer essas pessoas e assim nós poderemos também pregar, que a nossa missão é levar essa libertação do Evangelho de Jesus a todas as almas, para que as pessoas não sejam eternamente pedintes, porque riqueza está dentro de você, pobreza também está dentro de você. Os diáconos não esqueciam o Evangelho, sabiam muito bem que aqueles que estavam ali caídos na dor não tinham somente aquele corpo que um dia seria abandonado pelos seus espíritos que mereciam também a curada atenção. É o trabalho dos apóstolos, então, esclarecer os espíritos. O que faziam os diáconos se não amparar as multidões? Eram os apóstolos pregando e os diáconos socorrendo, ambos servindo, portanto, porque a palavra e a boa ação lideram, dirigem, encaminham caridade material e caridade espiritual, como queria o saudoso Zarur.
O sacrossanto trabalho da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é norteado pelo divino saber, legado por Jesus ecumênico aos seus apóstolos, pelos séculos dos séculos. A religião de Deus é comunicação, comunicar o bem e de pregar dizendo, determinou Cristo, que é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Ele fala em curar os enfermos, não apenas o físico, que isso é com os médicos e com os poderes espirituais, mas também curar as enfermidades da alma, e essa só com espiritualidade. Porque se não alimentar o corpo e não alimentar o espírito, caridade material e caridade espiritual, o trabalho não terá sido feito. Inclusive, levar essa luz nas mãos é explicar a todos o verdadeiro sentido da caridade. A caridade é uma estratégia de Deus para a expansão da humanidade no coração da humanidade. Dentro dessa tese de vanguarda que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo traz, da caridade completa, e nos atendo neste momento à caridade espiritual, o que Jesus fez? O que Ele nos ensinou? Ele nos trouxe uma ordem suprema: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E este novo mandamento é a base de todas as ações da religião do terceiro milênio, constante, inclusive, das suas finalidades estatutárias, como, por exemplo, salvar vidas e almas para Deus, pelo conhecimento da verdade e pela prática da caridade do novo mandamento. Então, praticar a caridade do novo mandamento, portanto, a caridade espiritual, o que é feito pelas igrejas familiares da religião divina? Ora, ao se fortalecerem e buscarem seguir a trilha de Jesus, elas lutam para ajudar os seus semelhantes, que sofrem. Um vizinho que está ao lado, passando por uma situação difícil no campo da saúde, o que a igreja familiar faz? Faz uma visita no lar, leva a prece, leva a oração, leva os livros do escritor Paiva Neto, leva o esclarecimento e o conforto espiritual àquela pessoa que tanto sofre. Então a igreja familiar participa voluntariamente, por exemplo, das ações do DAI, Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina, visitando lares, abrigos, hospitais, levando esclarecimento e conforto espiritual aos que sofrem. Transformar o lar numa igreja familiar da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é receber dentro de casa esse espírito de caridade espiritual do próprio Cristo. O Departamento de Assistência Espiritual da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo existe desde os primórdios da Legião da Boa Vontade. E ele reúne diáconos, diaconisas, ceareiros, ceareiras, cristãos do Novo Mandamento nessa ação poderosa que é levar o conforto espiritual às criaturas. E sob o comando do presidente pregador da religião divina, José de Paiva Neto, toda essa ação vem sendo ampliada, porque no nosso trabalho a gente revive o Evangelho de Jesus e levamos o conforto, o esclarecimento aos hospitais, às casas de saúde, às casas onde as crianças são abrigadas. E toda essa influência do Evangelho de Jesus transforma o coração, porque ilumina a alma. E nas visitas fraternas que realizamos, nós sentimos que aqueles nossos irmãos aguardam a chegada de alguém que possa levar esse conhecimento espiritual, o conforto da prece, o esclarecimento. E Jesus nos ensina que tudo é possível àquele que crê no seu santo evangelho. As pessoas então buscam Deus e refletem esse conhecimento espiritual através da oração. Porque é na hora do sofrimento que a gente
busca essa força espiritual para nos manter vivos. E é o que o Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina oferece a esses irmãos. É emocionante ver que o diaconato, instituição devotada à caridade, fundada pelo apóstolo Pedro há 2 milênios, tem se eternizado nas ações do Departamento de Assistência Espiritual, o DAI, da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, bem como no trabalho missionário de tantas outras pessoas de boa vontade pelo mundo. O DAI leva o conforto e o esclarecimento espiritual a todos aqueles que necessitam de amparo. Os voluntários, chamados de diáconos na religião do amor universal, trabalham pela valorização do ser humano e de seu espírito eterno. As atividades representam o sentimento de caridade completa dos que se compadecem com o sofrimento dos semelhantes e por eles atuam generosamente. As equipes fraternas firmam-se na solidariedade altruística de Jesus, o divino benfeitor da humanidade, para realizar as visitas ecumênicas a lares de vovôs e vovós, lares para crianças, hospitais e abrigos, entre outros lugares, onde a dor bate à porta do coração. João Evangelista, o discípulo amado, aquele que registrou o mandamento novo do Divino Amigo, escreveu inspiradora epístola a partir do que aprendeu com Jesus, mostrando que a caridade é uma das santas manifestações pelas quais o Pai Celestial se revela à humanidade. João Evangelista escreveu em sua primeira epístola, capítulo 4, Amados, a partir do versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus. Porque Deus é amor, Deus é caridade. Nem todo mundo sabe que caridade é sinônimo de amor. Alguns dizem até que no dicionário brasileiros, português de Portugal e o português falado no Brasil, não havia essa sinonímia. Caridade e amor são sinônimos. E na definição de João Evangelista, Deus é amor. Ele aprendeu com Jesus, portanto, Deus é caridade. Prossegue João Evangelista em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus, que é caridade, mandou caridade através de Jesus para nós. A divindade do Cristo fica para uma discussão posterior. Tratemos da humanidade dele, que já é coisa para se passar 1000 anos aprendendo com a humanidade do Cristo. A ciência, a filosofia, a política, a religião, os seres humanos. É preciso apacentar, como Jesus desejou, essas expressões do conhecimento humano, que vem da divindade superior, o Pai Celestial. Preciso que seja tudo isso apacentado pelo amor que Jesus trouxe à Terra, e grandes outras figuras trouxeram também. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Que coisa! Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade, prossegue João Evangelista, não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o medo.
porque o medo tem consigo a punição, e o que teme não é perfeito na caridade. Ora, se o medo tem consigo a punição, e o que teme não é perfeito na caridade, a caridade é muito maior do que se pensa, hein? No campo do governo, no campo civilizatório, e assim por diante. Olha o tamanho da caridade, não é só chegar, como dizia o irmão Zaruri, e eu gosto de repetir, dar um pão para o necessitado, para ele ir embora. Toma, sai. Essa mentalidade está mudando, porque a legião da boa vontade, eu digo com orgulho, disparou isso no Brasil e do Brasil para o mundo, mostrando o que era a caridade. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Deus nos amou primeiro por intermédio de Cristo Jesus. Sublime expressão de fraternidade vista neste mundo. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão ou a sua irmã, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E é na seara de outro apóstolo do Cristo, Paulo, que encontramos uma das mais belas definições sobre caridade que a humanidade já conheceu. Em 3 de julho de 2004, em Goiânia, Goiás, igualmente no Congresso dos Jovens da Boa Vontade, assim me expressei sobre a virtude que o apóstolo Paulo considerou a maior. Jovens, e jovens de idade como eu, me considero jovens. Estão prestando atenção? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Destas três, porém, a maior é a caridade. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13.